Olá, eu não me chamo Aquila, mas você pode me chamar assim. E hoje eu quero falar sobre um dos maiores quadrinistas brasileiros e suas tirinhas que um dia já foram mais simples. Se você chegou até aqui, eu tenho quase certeza que você sabe de quem eu tô falando. Mas em todo caso, Rafael Fritzen é o criador da página Ângulo de Vista no Instagram e no Twitter. Ele produz quadrinhos pra internet desde 2015, o que começou com tirinhas simples e cotidianas que acompanhavam três personagens em principal, escalonou para algo muito maior. As primeiras tirinhas eram principalmente curtas, com em média 4 quadros e acompanhavam as aventuras diárias de Caio, Pedro e Malu. Atualmente temos muitos outros personagens vivendo jornadas no mínimo interessantes. O que sabemos com certeza é que todos os eventos das tirinhas se passam no mesmo universo, e nele existem alguns núcleos de personagens que eu vou tentar esclarecer por aqui, antes de começar a falar de algumas teorias que eu tenho sobre todas as histórias que estão acontecendo. Esse vai ser basicamente o objetivo desse vídeo: organizar alguns eventos que aconteceram, falar sobre algumas referências e sobre essas minhas teorias. Então, eu peço um pouquinho de paciência porque é necessário relembrar e conectar alguns pontos. Começando com o núcleo de mais destaque. Lucas, ou Luke, é um dos protagonistas mais antigos. Existem duas possíveis primeiras aparições para o Luke. Uma é uma tirinha de 2016, que é um pequeno diálogo entre pai e filho, e uma outra que certamente é uma das aparições mais concretas é uma tirinha de 2017, que também é uma conversa entre pai e filho, e é onde a gente conhece o monstro do guarda-roupa, o Kleber. Mas a história do Luke parece começar de fato por volta de 2017 e 2018, onde podemos encontrar algumas tirinhas dele com o seu pai esporadicamente. Sabemos que ele está no ensino médio, especificamente no segundo ano, em 2023. Luke perdeu a mãe e foi criado pelo seu pai, o qual ele é muito próximo. Algo interessante de destacar é que na foto do porta-retrato no quarto do Luke, ele parecia ser uma criança quando a mãe ainda estava viva. Então podemos teorizar que ela havia falecido pouco antes das tirinhas começarem, quando ele tinha por volta de 8 ou 9 anos. E guardem essa informação. Luke tem sua conta de decepções amorosas e alguns bons amigos, em principal o Vini. O Vini tem a mesma idade que o Luke e sabemos que ele é muito inteligente. Ele apareceu pela primeira vez em uma tirinha no dia 11 de dezembro de 2020. Vini é um bom amigo e apoia quase todas as ideias malucas do Luke, mas também é bem realista. Algo que confunde algumas pessoas, que eu quero deixar claro, é que o Vini não é filho do Beto. Parece existir algum efeito Mandela que fez muitas pessoas pensarem isso a partir de uma tirinha antiga, mas essa informação não está correta. Tom é o pai do Luke, e aqui eu devo dizer que eu estou passando a acreditar que ele é o verdadeiro protagonista de toda essa história. Sabemos que o Tom conheceu a mãe do Luke, Isabela, na adolescência e aparentemente na mesma cidade que eles vivem atualmente, pois há um lugar nas montanhas que tem uma árvore com as suas iniciais gravadas. Tom é um bom pai e está sempre disposto a ajudar o seu filho. Ele também é próximo de seu grande amigo de infância, o Beto. Sabemos também, a partir de uma conversa que ele tem com o Beto, que com a idade do Luke ele já morava sozinho, o que é curioso, já que não temos referências aos avós do Luke, e essa também é uma informação relevante para o futuro. Tom é competitivo, e isso leva a começar a treinar para o torneio regional de força. Mas vamos com calma que já já chegamos lá. Beto é o melhor amigo do Tom, e assim como esse é um grande fã de animes, é competitivo e está sempre testando sua força contra o amigo. Sabemos que ele e a mulher se mudaram para a casa vizinha de Tom depois que Isabela morreu, pois eles queriam estar lá para apoiar os garotos. Ainda nesse núcleo, somos apresentados a Bia, que começa como interesse amoroso do Luke e passa a ser sua amiga, e acaba tendo um papel de destaque no show de culinária. E Lucy, que também foi um dos interesses amorosos de Luke e é a namorada da Bia. Melissa também aparece nesse núcleo de personagem como uma das alunas do colégio que sofre uma overdose de açúcar. Ela passa 4 meses em coma e quando acorda, o vilão tá lá pra recrutar ela. Já que eu falei sobre ela, esse núcleo ele é bem interessante. Melissa é contatada pelo vilão que perdeu sua casa em uma tirinha do autor, em 12 de agosto de 2020. E acaba se tornando vilão entre muitas aspas aqui, porque ele é um molenga. Porém, ao analisar os personagens e perceber que não nutria nenhum ódio por nenhum deles, ele acaba se virando com o autor, ou seja, o Rafa. Ele percebeu que sua vida é assim somente pelas decisões do autor. Agora o Jink, junto com a Melissa, planejam várias formas de fazer o autor sofrer. O vilão é meio molenga e na maioria das vezes é a Melissa que se propõe a tomar as atitudes, que no fim realmente nunca dão em nada. E acho que aqui talvez seja uma boa hora para falar do autor. O Rafael está nas tirinhas desde 2015. Ele sempre aparece, mas é por volta de 2017 que ele se torna um personagem mais frequente nas tirinhas, junto com o Caio. Ele surge no lugar do personagem do Pedro, que vemos agora que está de volta. A partir de 2020, o autor se consagra como um personagem desse mundo, e é por volta dessa época também que conhecemos sua casa voadora sobre a cidade. Falando rapidamente sobre os antigos personagens do Rafa, o Caio, o Pedro e a Malu, que parecem estar vivendo a época da escola lá no início das tirinhas, mais precisamente o fim do ensino médio, o que os colocaria agora com seus 23, 24 anos, eram os protagonistas principais das primeiras tirinhas, lá em 2015, 16 e 17.
Pedro é mais introvertido e as coisas costumavam sempre dar errado pra ele. Ele para de aparecer em março de 2017, porém retornou em setembro de 2022, parecendo estar em busca de vingança contra o autor. Ele parece estar bem machucado fisicamente e bem irritado. Caio era meio sem graça, um garoto normal, com uma vida normal e pretensões normais. A Malu é uma boa amiga e parece ser mais esperta do grupo. Em alguns momentos, em uma tirinha de 2019, parece dar a entender que ela e o Caio estariam em algum tipo de relacionamento, mas não fica claro isso. O que sabemos é que eles param de aparecer em 2020 e retornam nos primeiros capítulos da competição de culinária. E eu sei que isso pode estar sendo um pouco confuso, e é cansativo entender esses personagens agora, mas eu prometo que isso é para facilitar o entendimento da história. Como o próprio autor já disse, essas histórias fazem parte do mesmo universo, e precisamos pelo menos conhecer esses personagens para ficar mais fácil de entender. E eu juro que pros próximos eu vou ser breve. Charlie é um entregador de comida, tem 20 anos atualmente e tem seu próprio livro de tirinhas, onde conhecemos melhor seus amigos, Ana e Daniel, seus pais e irmão. Ana é uma estudante de biologia e Daniel de ciência da computação. Eles são bons amigos desde o colégio. Então chegamos ao personagem que eu vou chamar de Carteiro. Ele é um dos protagonistas que vemos indícios desde maio de 2020. E é aqui que essa história começa. Bom, mais ou menos. Em maio de 2020, o Carteiro aparece pela primeira vez, nessa arte onde ele está sentado à fogueira com um fantasma. E é curioso a quantidade de fantasmas e entidades que temos por aqui, mas eu vou falar delas mais pra frente. De todo modo, o que particularmente me chama a atenção nesse post é a descrição. PS, ou quem sabe postscription? Isso soa familiar? Esse foi o registro mais antigo que eu encontrei de referência ao carteiro e à PS. Mais pra frente, em janeiro de 2021, vemos o início real da história do carteiro, em uma tirinha de 10 quadros postadas entre janeiro e março de 2021. Logo depois que a postagem da história do carteiro termina, existe a data 30/4 marcada, que seria posteriormente o dia em que toda essa primeira parte seria compilada em um único post. Bom, o que sabemos sobre a Postscription até agora? Eu tenho algumas teorias sobre isso. Eles provavelmente são os responsáveis pela distribuição das cartas entregues aos competidores do torneio de força. Mas algo me chama atenção. É que a pessoa que dá essa missão pra ele, pro carteiro, ele parece ser Odin. A Besset, a personagem que o Tom encontra no bloco, no caminho do torneio de força, fala que eles parecem ter olhos em todos os lugares para medir a força dos candidatos ao torneio. E que é irônico, pois este mesmo homem é caolho, como o velho que recruta o carteiro, como o deus Odin. O cão, aos seus pés, inclusive, pode ser uma referência a Fenrir. Na mitologia nórdica, Odin também possui 2 corvos responsáveis por vigiar a humanidade. E nas primeiras tirinhas da competição de culinária, vemos um corvo pousado no chapéu de um dos competidores, o Enzo, e que se voltarmos lá para a época do show de talentos, ele não possuía esse corvo com ele naquela época. Nós sabemos que esse universo carrega inúmeras referências a mitologias e animes, então faria sentido esse homem ali da Postscription ser o Odin. As influências mais fortes que a gente vê são da mitologia grega, nórdica e egípcia, assim como as influências de Hunter x Hunter, que são óbvias, e outros animes como Fullmetal Alchemist. Inclusive, se você não conhece Hunter x Hunter, eu vou resumir rapidamente dizendo que a primeira parte do anime é basicamente o torneio de força que o Tom e o Beth estão. No anime, o grupo principal é formado por 4 personagens, Gon, Killua, Kurapika e Leório. A diferença é que essas adversidades que eles passam não estão ligadas simplesmente a um torneio de força, e sim a uma espécie de prova para você tirar a licença Hunter. O que me faz pensar no que o Tom disse, e em não saber qual seria o prêmio final do torneio. Entender que existem muitas referências por aqui pode facilitar o nosso entendimento da história em si, mas essa questão do prêmio ainda é uma coisa que eu preciso pensar mais sobre. Algo que eu não falei quando eu citei os personagens é de um outro núcleo de história, que esse eu não tenho certeza se está completamente conectado, mas a minha teoria é que está sim. E seria a série de quadrinhos Destino, que acontece em stories no Instagram do Ângulo de Vista, onde nós, espectadores, decidimos os caminhos a serem seguidos nessa história. A história de Destino está fixada nos destaques do Instagram, e tem uma pegada muito mais forte de terror, mais do que qualquer outra tirinha que o Rafael já fez. Nessa tirinha, a protagonista, que eu estou assumindo que pode ser uma garota, porque um dos monstros diz é uma recém-chegada, mas pode estar errado, eu estou assumindo assim só para facilitar na narração. Acorda em um corredor e não parece lembrar onde está. Ela começa então a seguir os caminhos que nós escolhemos e encontra várias criaturas bizarras no meio disso. Mas, antes de mais nada, vamos montar uma linha do tempo dos eventos para eu tentar explicar ao menos as minhas principais teorias aqui, e também tentar esclarecer e relembrar alguns pontos para vocês. Até 2019 não tínhamos muitas tirinhas sequenciais. Caio, Pedro e Malu eram personagens recorrentes, mas as tirinhas e eventos pareciam ser aleatórios e com pouca ou quase nenhuma relação entre si. Isso começa a mudar por volta de 2020, principalmente. Durante a pandemia, os personagens do Tom e do Luke começam a ganhar destaque, e os quadrinhos passam a ter maior relação entre si. É em dezembro daquele ano que também temos as primeiras aparições de personagens como Beto e Vini, e até temos as primeiras tirinhas conectadas, como a saga do Chocotone de Natal. E tem algo bem interessante aqui.
Luke e Tom acabam recebendo um show com o Tony com um bilhete que diz: aproveitem o presente, amo vocês, assinado mãe. Em algumas tirinhas depois, Luke diz pro Vinny que acredita que foi a avó dele que mandou. Mas lembra que eu falei que os avós do Luke quase nunca são mencionados? Então, essa foi a única situação que eu achei em todo o histórico de tirinhas. E é claro que eu posso ter deixado passar alguma coisa, mas o fato é, os avós do Luke têm pouco ou quase nenhum contato com o neto e o filho Tom. E isso pode ser relevante mais pra frente. Tanto que, mais pra frente, quando o Luke fica sem conseguir voltar pra casa, ele vai pra casa da Marjana, a vizinha, a tia dele, por consideração. A partir de 2021, temos as sagas do Show de Talentos, onde os garotos conseguem invocar um demônio, o que é bem peculiar, mas eu não acho que isso realmente tenha muita relevância. Mas como eu disse, eu pretendo falar mais das criaturas depois. Uma tirinha que chama atenção por essa época é uma que o Luke conta ao pai que teve um pesadelo em que deixava de existir por 4 meses e voltava como se nada tivesse acontecido. E bom, isso seria uma espécie de presságio do futuro? Provavelmente, mas eu acho que essa tirinha serve principalmente para mostrar como as coisas já pareciam estar planejadas há algum tempo. Eu vou dar alguns saltos agora para não demorar muito. Em 2021, começam os quadrinhos do treinamento do Tom e do Beto, e suas pequenas competições, e é também um ano em que temos a saga da venda de trufas, que termina com a Melissa tendo uma overdose de açúcar e ficando 4 meses em coma. O Rafael ele parece realmente ter uma obsessão com esse negócio de 4 meses, hein? Bom, é nessa época também que conhecemos o Charlie e os seus amigos, e logo em seguida temos a saga do cachorrinho perdido, que inclusive se chama Cronos, pelo menos esse é o nome que o Beto deu pra ele, que também é um titã da mitologia grega. Interessante. É no início de 2022 que Charlie recebe o livro e que Jink se torna o vilão, pois o autor o considera perturbado e acredita que ele daria um ótimo vilão. Mas aí ele acaba se virando contra o autor porque ele não consegue odiar nenhum dos outros personagens. Os preparativos para o torneio de força continuam e temos algumas tirinhas que fazem referência a isso, como essa da tentativa de assalto, onde podemos ver em uma das folhas escrito: o torneio de força is coming, ou seja, o torneio de força está chegando. Em julho de 2022, chegam as cartas para o Tom e para o Beto, com seus respectivos números, e essa parece ser a primeira vez que vemos a postscription desde as tirinhas do carteiro. Ou pelo menos, eu acredito que as cartas sejam entregues pela PS. As tirinhas do torneio de força começam em 11 de agosto de 2022 e da competição de culinária 18 de agosto de 2022. E para não confundir, eu vou falar primeiro de uma linha de tempo e depois da outra. Vamos começar pelo torneio de força. O torneio de força é onde encontramos as maiores referências. E bom, o maior mistério a respeito do torneio é quem é o homem banido que está a caminho do torneio. Podemos imaginar que o homem banido foi banido provavelmente por algum uso de extrema violência, como a gente vê o que ele faz com o Hermes. E eu vi algumas pessoas teorizando que seria o Tom, pois ele poderia ser muito mais forte com a barba ou sem os chinelos. Mas na minha opinião, se esse homem foi banido do torneio, ele não receberia uma carta e seria convidado para participar. Outro detalhe é que na parte 11 do torneio de força, vemos a silhueta do que provavelmente é o homem banido, assumindo que foi ele que matou o Hermes na ponte. E ele parece estar seguindo pelo deserto e matando todos nos caminhos. Então, não seria Tom, mas quem é o homem banido? Eu adoraria ter uma resposta mais concreta para isso. Mas o que eu tenho são algumas teorias incompletas e talvez vocês achem um pouco absurdas, mas vamos lá. Por um momento, eu cheguei a pensar que poderia ser uma criatura que escapou da casa do Luke e do Tom, porque honestamente tem de tudo naquele lugar, e eu tenho uma teoria bem interessante pra casa depois. Mas eu teria que forçar demais as datas para elas poderem bater certinho. E novamente, o Hermes fala homem banido. Se fosse algum tipo de criatura, eu acho que ele poderia ter dito somente banido ou algo do tipo. Ele não teria dado ênfase para a palavra homem. O torneio é recheado de referências a inúmeras mitologias, e nesse mundo tudo parece coexistir de uma forma até que organizada. Um homem com uma força absurda e uma constituição como aquela capaz de matar deuses, isso me lembra o Kratos de God of War. E eu sei que isso pode parecer loucura, mas pensa um pouquinho comigo. A maioria dos personagens que conhecemos podemos descartar, pois suas histórias não batem cronologicamente. Já que não faria sentido personagens que aparecem depois da jornada do Beto e do Tom começarem aparecerem no torneio de força à frente deles. Então, seguindo essa linha, teria que ser um personagem muito antigo ou um personagem que ainda não apareceu. E é claro, isso é só uma teoria, mas que pode fazer algum sentido dadas as poucas informações que temos. Inclusive, o Hermes pede para avisar o pai dele sobre o homem banido, e o pai de Hermes é Zeus, pai de Kratos também, que é um semideus, mas ainda mais homem do que uma criatura. Se fosse o Kratos, ou uma espécie de Kratos desse universo, faria sentido ele ter o poder de matar os deuses. E também faria sentido ele ter sido banido, porque ele teria tanto poder que ele poderia matar os competidores muito facilmente. E eu acredito que o objetivo do torneio de força não seja você necessariamente matar ninguém. Honestamente, essa é a minha melhor teoria sobre quem seria o possível homem banido. Mas, novamente, isso é só uma teoria. Uma outra coisa que me chamou a atenção na fala da Bastet sobre o membro do conselho é
que aparentemente existe um conselho. Então, provavelmente a PS é só uma parte de tudo isso, mas não a organizadora principal do evento. É só alguém responsável por selecionar e enviar as cartas. Isso me faz pensar que talvez cada parte da organização seja ministrada por algum deus mais forte da mitologia respectiva, como Odin da mitologia nórdica e talvez Zeus em alguma outra parte do conselho. Vamos sair agora um pouco do torneio de força e ir para a competição de culinária, e essa, meus amigos, que loucura! Primeiro, vamos voltar no tempo. Desde o início dos quadrinhos do Rafa, ele sempre pareceu gostar muito de fantasmas, e tem alguns que são bem recorrentes. Porém, sempre que eu falar da fantasma, eu vou estar me referindo a que aparece na competição de culinária e que aparentemente já teve outras aparições antes. E o restante eu vou tentar me referir como criaturas e monstros. Mais de uma vez, o Tom e o Luke parecem ver e perceber esses fantasmas, até mesmo conversar com eles, como nessas tirinhas. O Luke até mesmo diz ao Tom que acredita que a casa seja mal assombrada mais de uma vez. E a casa, inclusive, é um tipo de Hill House. Toda vez que você vai rever um quadrinho, você encontra mais fantasmas. Ela parece ter vida própria e sabemos que é muito maior por dentro do que por fora, aparentando só ter 2 andares por fora, mas o Luke mesmo diz que a casa possui muito mais andares do que isso. Algo que chama a atenção é em uma tirinha que o Vini vem visitar o Luke e a porta lá do quarto dele está escrito Limbo. O significado literal da palavra limbo é borda, o que poderia remeter à borda da realidade ou algo do tipo. Mas honestamente, eu acredito que isso pode se referir ao primeiro nível do inferno de Dante. Nesse caso, o limbo seria o local onde ficam os não batizados e filósofos, onde ficam as almas deles, mais especificamente. E é quase como um paraíso de segunda mão. Certamente pior e mais mórbido, mas nada comparado com os últimos ciclos do inferno, ou com o purgatório, por exemplo. O purgatório, por sua vez, tem várias versões, mas uma que eu acho que se encaixaria com o rumo que eu quero levar essa teoria é o purgatório como local de almas condenadas a vagar pela imensidão vazia e infértil. O local onde os monstros vão quando morrem. Lembra que eu falei que eu achava que Destino estava conectado com as tirinhas normais? Em Destino, a protagonista acorda em um corredor. E a partir dali, ela passa a seguir por portas e caminhos, muito parecido com os do caso do Luke. A casa parece afetar a percepção de tempo e os fantasmas na memória das pessoas ali. Então, por que a casa não poderia ser algum tipo de ligação entre esse lugar e destino, entre o mundo real e o purgatório, uma espécie de passagem? Eu acredito que o destino se passa em uma espécie de purgatório, já que a morte não parece ser definitiva e o local não parece possuir outras pessoas, com exceção da nossa protagonista. Agora eu sei que pode parecer um pouco longe demais com tudo isso, mas as criaturas da casa são muito parecidas com as criaturas encontradas naquela floresta. Em principal, aquela criatura que invade a competição de culinária no final. E uma coisa bem interessante é que dá pra notar uma referência ali da pose dela com a pose dos titãs de Attack on Titan. Bom, voltando rapidinho pra competição, acontecem muitas coisas em termos de história por aqui. O Caio e a Malu retornam depois de quase 2 anos longe das tirinhas e saem pra explorar a casa ou algo do tipo. Eu acredito que eles não estejam mortos, porque eu duvido muito que o Rafael os traria de volta somente pra isso. Mas então, onde eles estão? Eles poderiam ter ido parar em destino, essa espécie de purgatório ou no próprio limbo, mas eles dificilmente subiriam as escadas, pois a criatura já estava lá desde o início da competição. Luke fala sobre a casa nunca receber tantas pessoas desde que foi corrompida, e podemos ver como ela parece agir de forma diferente em cada um, como a garota que transforma tudo em bolo, inclusive ela mesma, ou a Bia que parece perder a alma para fazer uma trufa. Até a Bia poderia ser talvez a protagonista de Destino, quem sabe? Ela perdeu a alma e a alma dela vai para esse lugar. É uma hipótese. O jurado também parece ser afetado depois daquilo, e a outra jurada posteriormente também enlouquece por conta da menina do bolo. Então a fantasma aparece e diz que vai salvar todos dali, especialmente dessa criatura, que ela não especifica quem é, mas a gente vê ela ali. Mas o Luke vai ficar devendo uma alma pra ela. E algo que particularmente chama a minha atenção, e com certeza a sua também, é que ela diz pra ele: "Você tem os olhos da sua mãe". Depois que todos são colocados pra fora da casa do Luke, ele aparece chorando e perturbado, assim como todos ali, mas até um pouco mais. As entradas da casa viram desenhos depois disso, e ele descobre que está desaparecido há 4 meses. Então ele passa a ir morar com Marjana, a sua tia de consideração, a mulher do Beto. Alguns dias depois, ele recebe um chocotone de sua nova amiga, a fantasma. E aqui eu quero lançar minha última teoria louca, e essa provavelmente é só um tiro no escuro. Eu acredito que a casa que o Luke e o Tom moram pertencia à mãe do garoto, a Isabela. E a casa poderia ter ficado corrompida depois da morte dela por alguma razão. Talvez, somente talvez, a fantasma possa ser a mãe do Luke. Mas que já tá tanto tempo presa ali que ela mal pode ser reconhecida. E eu sei que você deve estar pensando, mas ela disse que ele tem os olhos dela. Bom, ela poderia falar isso para não se revelar também.
Seria uma hipótese. E você pode estar se perguntando de onde é que veio essa ideia. E a verdade é que é tudo culpa do Chocotone. Como eu disse, antes eles recebem em dezembro de 2020, dos aparentemente avós do Luke. Mas poderia não ser. Poderia ser da mãe dele, ao menos o fantasma dela ou algo do tipo. Porque a gente já percebeu que as regras de fantasmas nesse universo não se aplicam totalmente como seres que não poderiam mexer nada, por exemplo. Eles são seres físicos de várias formas aqui. E também, nas tirinhas do Charlie, do jovem adulto, existe uma fantasma na casa dele em determinado momento, que daria a ideia de que talvez os fantasmas eles possam sair dos lugares e se movimentar livremente por aí, quem sabe. Eu tentei decifrar o nome que está escrito no papel, mas nenhuma das opções que eu junto com a minha amiga tentamos parece funcionar. Tentamos linguagens nórdicas, gregas e egípcias, sistemas de código Morse e outros tipos de linguagem e desenhos como o alfabeto Hunter, mas sem nenhum sucesso. Essa minha amiga até levantou a hipótese que possa ser uma linguagem específica do autor, ou também pode ser algo só muito simples que eu não tô vendo. Mesmo não sendo a mãe do Luke, temos pelo menos certeza de que ela conhecia, talvez uma irmã. Eu não acredito que a casa esteja corrompida há mais tempo que a morte da Isabela, porque o Luke dá a entender um tempo em que ele se lembra da casa em que ela não era corrompida dessa forma. Talvez os fantasmas sempre estiveram ali, mas algo depois da morte da Isabela mudou tudo. Talvez os fantasmas começaram a vazar para essa realidade, para essa casa. Talvez foi a vontade dela de ficar que fez isso acontecer. Mas novamente, os quadrinhos são recheados de referência, e eu acho que todo mundo aqui já viu a Casa Monstro para lembrar o que acontece com casas em que as almas ficam presas. Para finalizar, eu gostaria de dizer que eu deixei vários detalhes pequenos de fora, pois eu não considerei relevantes no momento, mas que podem ser algo no futuro. Tudo isso não passa de algumas teorias e pensamentos que eu tive no último dia e que eu queria organizar para ficar mais interessante de falar sobre isso. Eu adoro os quadrinhos do Rafa e eu acho que ele tá fazendo uma história incrível, e eu mal posso esperar para as continuações. Esse vídeo deu um baita trabalho, e eu espero que você tenha gostado. Eu tentei ao máximo focar nos pontos mais importantes. E, novamente, tudo isso aqui é uma teoria que pode ou não estar correta. Eu adoraria saber se vocês têm alguma teoria, então se quiser deixar nos comentários, seria muito legal ler depois. Por fim, muito obrigado se você assistiu até aqui. Muito obrigado, Gui, por me ajudar a caçar as tirinhas que eu precisava e me ajudar a tentar decifrar o código. Eu tenho mais um vídeo em andamento sobre o Charlie e a vida adulta. Se você gostou desse, curta e se inscreva. E eu te vejo em uma próxima?